Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco, um Acorda Vascão já pela parte da manhã desta terça-feira, muito movimentado, com muitas novidades a você, torcedor Cruz Maltino, até porque, né, que segunda-feira foi essa? Uma segunda-feira, no caso ontem, com muitas informações que automaticamente resvalam, né, no que acontecerá nessas próximas horas de terça. A gente vai falar aqui com vocês nesta manhã de hoje sobre a situação de elenco Cruz Maltino e Ramon Dias. Ontem houve 2 períodos de treinos, como normalmente vem acontecendo em solo uruguaio, e nas atividades podemos ver um Ramon muito intenso com o elenco vascaíno e principalmente um Ramon que está observando peça a peça. E se pudermos destacar alguns nomes, 2 nomes vêm surpreendendo positivamente Ramon Dias. São eles Ryan, o cria das categorias de base do Vasco, e também o atacante David, o novo reforço do Vasco, tão criticado pelo torcedor vascaíno. A gente vai trazer aqui o que nesse momento surpreende Ramon Dias sobre esses 2 nomes, trazer aqui também detalhes sobre as atividades que aconteceram tanto na manhã quanto também na tarde de ontem, e falar também sobre muitas outras informações, trazer novidades sobre a situação do atacante uruguaio Luciano Rodrigues, até porque as últimas informações dadas, né, foi de que as coisas por ele esfriaram. Será que esfriaram mesmo? A gente vai falar sobre isso, falar também sobre Gustavo Coediar, temos aqui informações exclusivas sobre o valor que Gustavo Coediar está disposto a receber aqui no Vasco da Gama. De fato, né, uma redução salarial considerável que o colombiano está disposto a fazer para vestir a camisa do Gigante da Colina. Além dessas, muitas outras informações. Um Acorda Vascão movimentado, agitado, cheio de novidades, que você, como bom torcedor vascaíno, jamais poderá perder. Mas olha, Vascão, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Gigante da Colina, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Se você ainda não nos conhece, né, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, o Acorda Vascão pela parte da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde, o Boa Noite Gigante na parte da noite. Inclusive, o Acorda Vascão, que é esse primeiro vídeo do dia, aos membros do canal. Se você não sabia, está sabendo agora, ele sai de uma forma exclusiva para vocês a qualquer hora da madrugada. Por exemplo, esse Acorda Vascão estamos colocando terça-feira às 7 horas da manhã. Mas se você chegar aqui ao canal às 3h30, 4 horas, 4h30, já vai ter aqui esse vídeo exclusivo para você, membro do canal. Então o membro do canal tem acesso exclusivo ao Acorda Vascão antes de todo mundo. Muito legal isso que a gente está fazendo aí com aqueles que ajudam, né, o canal do Gigante Vasco. Então, seja inscrito, se torne membro. Além disso, também deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Inclusive, mandar um abraço aqui ao João Carlos de Freitas, que se tornou um membro do canal nesses últimos dias. Um abraço também para o doutor Ernesto Dias, que diz que é urologista. Um abraço aí, doutor, que também se tornou membro. Um abraço para o Marcelo Oliveira, membro também, que chegou junto ao canal ontem. Então, um abraço aí a todos os novos membros aqui do canal do Gigante. Vambora então, rapaziada, depois dessa introdução, depois de mandar alguns recados, vamos falar de Vasco da Gama, porque temos muitas informações de fato a trazer a vocês aqui neste Acorda Vascão. E eu já quero começar com o pé na porta. Eu já quero começar sem muito mimimi, sem muita historinha. Uma das principais informações que o torcedor vascaíno busca nesse momento é sobre Gustavo Coediar também, mas é sobre principalmente o Luciano Rodrigues, esse atacante uruguaio de 20 anos de idade, que é uma das maiores promessas do futebol do Uruguai e que é um nome disputado pelo Vasco, mas um nome também disputado por Atlético de Madrid, por clubes da Europa, porque nesse momento é o grande jogador da seleção do Uruguai. O Uruguai no último sábado entrou em campo, né, para uma disputa de preparação para o pré-olímpico contra a seleção do Paraguai, uma disputa amistosa contra a outra seleção. E o Luciano Rodrigues marcou o gol na vitória pelo placar de 4-1 do Uruguai e foi o MVP da partida. O que é o MVP? Foi considerado o melhor jogador da partida. Então, esse é o Luciano Rodrigues, esse é o nível, né, dessa jovem promessa uruguaia. E o Vasco se interessa. O Vasco já teve 2 reuniões, vai ter outra reunião acontecendo ainda durante essa semana entre o Vasco da Gama e o Liverpool do Uruguai para tentar convencer o clube à contratação do jogador. E hoje há de fato um grande empecilho.
A empresa norte-americana está disposta a pagar por Luciano, o Vasco quer o jogador, o Ramon Dias gostou do atleta e deu aval para o departamento de futebol prosseguir com as tratativas. O Paulo Pitombeira e o Maurício Machado, que hoje são os dois agentes do atleta também, né, estão dispostos a negociar com o Vasco da Gama, mas hoje o grande entrave nas negociações é o quesito financeiro. Ontem surgiram muitas informações dizendo que a situação entre Vasco e Luciano Rodrigues teriam esfriado. E a informação que eu tenho a trazer aqui a você nesse momento é que não esfriaram. A grande situação é que está no mesmo momento que estava alguns dias atrás. Não é por causa disso que o interesse do Vasco esfriou. O Vasco não vai esfriar o seu interesse por uma promessa do futebol sul-americano como o Luciano Rodrigues. Porém, hoje há um grande empecilho que é a questão financeira. Qual é esse empecilho? Trazendo mais detalhes. Hoje o Liverpool pede 12 milhões de dólares, um valor de 58 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos do jogador. Um valor muito alto. O Vasco acredita que não tem hoje a capacidade financeira para realizar esse grande investimento e vale a pena. É um jogador diferente, é um jogador que poderá futuramente render muito mais do que isso ao Vasco da Gama. Mas o Vasco entende que hoje pagar esse valor não vale a pena. Esse valor representa 100% dos direitos econômicos do Luciano Rodrigues e diante dessa alta pedida, o que o Vasco fará nesses próximos dias? O Vasco, na reunião que terá com o Liverpool do Uruguai, tentará abaixar esse valor. Não o valor total, porque o Liverpool já avaliou que o Luciano Rodrigues vale 58 milhões de reais. Porém, abaixar a compra dos direitos econômicos do atleta. Os 58 milhões de reais condizem a exatamente 100% dos direitos econômicos de Luciano Rodrigues. Porém, se o Vasco fizer uma proposta ali de 46 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos, a história já muda. Se abaixar ainda mais, se o Vasco quiser comprar 70% dos direitos econômicos de Luciano e deixar os outros 30% com o Liverpool, o Vasco pagará apenas 41 milhões de reais por esse jogador. Então esse é o objetivo do Vasco no momento. Conversar com o Liverpool para abaixar os direitos econômicos do atleta que o Vasco comprará e deixar uma parte junto ao clube uruguaio. Essa é a grande questão. Não há esfriamento, não há distância. O Vasco ainda tem um grande interesse por esse atleta, mas 58 milhões é um valor muito alto. Então, por isso, o Vasco, nesse momento, busca a redução da porcentagem do passe de Lúcio Rodrigues. Tranquilo, rapaziada? Então, informação importante, né? Já para abrir esse vídeo e tirar qualquer dúvida, porque eu tô vendo muitas pessoas perguntando sobre isso nos comentários. Qualquer dúvida sobre o Luciano Rodrigues foi sanada neste Acorda Vascão. É agora conferir, aguardar a cena dos próximos capítulos. E falando, é claro, né, em próximos capítulos, vamos já embicar, vamos já passar para um outro assunto, que é sobre o que acontecerá nessa semana. Se temos cenas dos próximos capítulos, quinta-feira será o primeiro capítulo da temporada de 2024 do Gigante da Colina, quando o Vasco, em Punta del Este, no Uruguai, enfrentará a equipe do Deportivo Maldonado. Esse jogo estará acontecendo às 10h15 da noite, horário de Brasília, contra o São Lourenço. O segundo jogo, né, no dia 21, será contra o Deportivo Maldonado, mas na quinta-feira, dia 18, às 10h15, Vasco e São Lourenço estarão se enfrentando no estádio Domingo Burguenho. Inclusive, né, o Vasco ontem realizou em 2 períodos, como vem acontecendo. O primeiro período foi realizado de treinos no hotel, dentro do campo, né, que fica no resort onde o Vasco está hospedado. E o segundo treino foi realizado no estádio, inclusive, Domingo Burguenho Miguel, onde o Vasco da Gama estará atuando nessa próxima quinta-feira. O treino foi no local para que o Vasco possa fazer um reconhecimento do estádio onde estará estreando nesta temporada de 2024. Porém, a primeira parte do treino, né, o primeiro período de atividade do dia, foi realizado dentro do resort onde o Vasco está hospedado. Inclusive, esse primeiro treino ele foi aberto à imprensa. Há muito tempo que a imprensa não tinha o treino do Vasco à disposição para ser filmado, para se acompanhar. E ontem aconteceu de uma forma diferente. O treino que aconteceu pela parte da manhã dentro do resort foi aberto, os portões foram abertos para a imprensa acompanhar. A gente pode ter uma noção do que hoje vem acontecendo, né, no dia a dia do Vasco da Gama. Algumas coisas até muito interessantes, como por exemplo, o Payet. Hoje o Payet, que é francês, fala francês, um idioma que normalmente os atletas não estão acostumados a falar. Apenas o Léo Jardim, que já atuou na França, ele já dentro de campo, ele já fala português, como por exemplo as palavras passa, chuta, toca, ele já está se acostumando a desenvolver esse dialeto brasileiro. Porém, fora das 4 linhas, ele comunica muito mais em inglês com os jogadores. Então, algumas coisas muito interessantes a gente pôde observar no treino de ontem.
Uma atividade considerada muito intensa, que, segundo informações do GE, que trouxe, né, todos esses detalhes do que aconteceram nas atividades, comandadas por Ramon Emiliano e o outro auxiliar, Osmar Ferreira, que a todo o momento exigiam movimentação do elenco, intensidade aos jogadores. Informações, inclusive, que Emiliano Dias, auxiliar do Ramon, a cada carrinho que os atletas davam, havia uma gritaria total nos treinos, né? O Omar, também auxiliar de Ramon Dias, participava muito das atividades, ele que fazia algumas inversões de jogo para dar início a algumas jogadas ensaiadas, gritos como vamos, 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 movimenta, aproxima, foram falados por Emiliano Dias durante toda a primeira atividade do dia. Inclusive, torcedor vascaíno, ainda sobre essa atividade, informações que o próprio GE trouxe através desse acompanhamento do que aconteceu no primeiro período de ontem no Uruguai, os goleiros que hoje vêm sendo treinados por Enzo Notti, chamou muita atenção as atividades comandadas por esse novo preparador de goleiros. Um trabalho intenso com exercícios de explosão, técnica, exercício também de velocidade e também um ótimo humor do novo preparador de goleiro, ele que, no caso o Enzo, né, vem sendo muito elogiado internamente por aqueles que acompanham o dia a dia do Vasco da Gama no CT Moacir Barbosa. Então, atividades muito realmente intensas estão sendo feitas nesse momento lá no Uruguai, visando a temporada de 2024. E sobre essa atividade, temos até algumas informações a trazer a vocês. Quais são elas? Primeiro, Ryan vem se destacando muito, segundo informações ontem do jornalista Lucas Pedrosa, que um dos grandes destaques desse início de temporada do Vasco é o garoto Ryan, essa grande promessa da base vascaína, que a gente já vem falando há tempo aqui no canal, de olho no Ryan, e vem se destacando. Nesse momento, o Ryan vem treinando muito bem, a comissão técnica trabalha sim com o objetivo de lançar o Ryan à equipe profissional já nessa temporada de 2024, inclusive a expectativa é que o Ryan possa aparecer como centroavante e não como um ponta, como normalmente acontece. Quando tem um jogador de qualidade na base, ele sobe profissional e já atua nas extremidades. O Ryan não. O Ryan está sendo lançado no profissional para atuar como centroavante, a posição que ele atuava quando jogava nas categorias de base. Hoje a comissão entende que Ryan é um jogador com esse perfil de centroavante. Inclusive, né, a coisa do Ryan é tão louca, e eu falo assim mesmo de uma forma informal, a coisa é tão louca de Ryan que os números dele são completamente surreais quando o Ryan atuava no profissional. Na base vascaína, no ano, por exemplo, de 2022, no Sub-17, ou seja, no ano retrasado, o Ryan em 34 jogos marcou 29 gols. O Ryan já marcou um gol profissionalmente contra o Internacional no meio do ano passado, quando o Vasco ainda tinha Maurício Barbieri como treinador. É um jogador muito diferente, é um grande nome, e hoje a comissão técnica olha com muito cuidado e carinho em cima desse jogador. Além disso também, a possibilidade de Ryan atuar ao lado até de Paulo Verratti, que é uma situação muito complexa, essa situação do jogador argentino. Por quê? Porque o Vasco tinha, né, como reserva de Verratti na última temporada o Sebastião Ferreira. Sebastião saiu e o Vasco até o momento não trouxe nenhuma peça de reposição. O Vasco está no mercado à procura de reserva para Verratti, mas o Ryan, é um nome que para Ramon pode atuar exatamente nessa posição como um camisa 9, sendo o suplente imediato do atacante argentino. Mas mesmo diante disso, o Vasco nesse momento está no mercado à procura de um nome para a posição. Prosseguindo aqui ainda com os treinos, os principais destaques, né, dessa pré-temporada no Uruguai. Falar também sobre o goleiro Raus. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre os novos treinos de goleiros que vem sendo feitos por Enzo? Então, um dos grandes destaques desses treinos vem sendo o Raus. O Raus, de acordo com informações, nesse momento vem sendo um jogador que a comissão técnica acha pronto pelo desempenho dele no dia a dia para ser o reserva imediato do Léo Jardim. Havia a expectativa, após a saída do Ivan, de que o Vasco fosse até o mercado para trazer um goleiro para ser um reserva. Mas hoje a comissão técnica já pensa diferente. Hoje o Vasco não tem nenhuma intenção de ir ao mercado e trazer um goleiro, porque já entende que o Raus hoje é um atleta pronto para ser o reserva imediato do goleiro Léo Jardim. O Raus é um goleiro muito jovem, um goleiro que, inclusive, mesmo diante da sua jovialidade, já é muito rodado. Você pode não saber, mas o Raus, por exemplo, é um cria das categorias de base do Vasco, mas jogador que já chegou até a ficar emprestado ao Náutico. Raus chegou a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Timbu. O Raus tem 24 anos de idade, além do Náutico ele também tem passagem pelo Boa Esporte de Minas Gerais. É um jogador que está no Vasco desde 2015, quando atuava ainda no Sub-17. É um jogador muito jovem de fato, mas que a comissão técnica hoje, mesmo diante dessa imaturidade, por não ter atuado muito como profissional, já vê como um atleta tendo essa condição de ser o reserva imediato do goleiro Léo Jardim. Além disso também, outra informação é sobre David, o novo reforço do Vasco, que vai ser oficializado aí muito provavelmente nesses próximos dias ou até mesmo nessas próximas horas. É um nome também de grande destaque hoje
no dia a dia em Punta del Este. Um nome que já foi um destaque nesse jogo treino, né, que aconteceu no último sábado contra a seleção de Deportivo Maldonado, sendo inclusive o titular. A trinca ofensiva do Vasco no sábado foi formada por Rossi, Verratti e David. Vem realmente mostrando por que acabou se tornando titular nesse último sábado. Informações é que David é um dos jogadores que vem mais surpreendendo no dia a dia. O atacante vem destacando principalmente pela sua potência e pela sua força física. Ramon Dias é um treinador que gosta muito de trabalhar com atletas que tenham imposição física, e o David é exatamente esse nome. Então, o Vasco vem realmente treinando dia a dia, muitas informações, né, nos dias que vem sendo realizadas atividades sob o comando do técnico Ramon Reu Dias, e assim como a gente trouxe esse resumão nesta manhã de terça-feira a vocês, assim que tivermos mais novidades, traremos tudo, passaremos a limpo sobre tudo que vem acontecendo em Punta del Este, no Uruguai, nessa pré-temporada, né, de preparação para 2024. Mas, prosseguindo, antes, porém, deixa aí a sua opinião sobre o que você está achando, né, dessa preparação do Vasco para o ano que virá pela frente. E falando ainda sobre... Agora falando ainda não, né, perdão. Agora entrando novamente no assunto sobre o mercado, porque foi assim que a gente começou falando sobre Luciano Rodrigues, quero entrar no assunto Cuéllar. Como a gente trouxe lá na introdução do vídeo, temos informações exclusivas aqui a trazer a vocês sobre esse volante colombiano. Qual é a informação que temos a trazer? Primeiro, Cuéllar joga muita bola. Isso é um ponto básico que é necessário você, torcedor vascaíno, ouvir. Porque eu tô vendo muito questionamento de muito torcedor vascaíno vindo aqui nos comentários ou nas nossas páginas e dizendo: Lucas, o Vasco errou ao não trazer o Alan e investir no Gustavo Cuéllar. Isso é uma grande loucura. O Alan é muito mais jogador do que o Gustavo Cuéllar. Você tem a sua opinião e é justo, é válido você falar que o Alan é mais atleta que o Gustavo Cuéllar, mas se colocado na balança, torcedor, temos muito mais pontos positivos a pensar que o Cuéllar é um reforço melhor do que o Alan. Ponto 1, a questão da idade. O Cuéllar é um jogador de 31 anos, o Alan é um jogador de 33. Daqui a 4 anos, o Cuéllar terá 34 e o Alan terá 36 anos. A situação já muda e muito, inclusive, até porque o Alan foi um jogador sempre conhecido pela sua imposição física. Um jogador que tem como sua principal característica imposição física, quando vai ficando mais velho, a sua qualidade vai cair e muito. O Cuéllar nunca foi esse jogador de uma imposição física forte. Ele é um cão de guarda, é um pitbull, mas é um jogador que nunca foi esse de correr o campo todo. O Alan tinha essa característica. Então, com 36, o futebol do Alan vai ser muito diferente do que o futebol do Cuéllar com 34. Porque a questão física vai pesar com toda certeza muito mais para o Alan do que para o Cuéllar. Outro ponto importante, a questão de Ramon Dias. Cuéllar foi um pedido de Ramon. Antes da renovação contratual com o Vasco, Ramon já pediu Gustavo Cuéllar ao Vasco, gosta muito do jogador, quer trabalhar com o atleta também gosta muito do treinador. Inclusive ontem, né, a gente trouxe aqui a vocês as falas de Cuéllar em uma publicação de despedida de Ramon do Al Hilal, onde ele diz que a vida ou o futebol iria nos fazer nos reencontrarmos novamente. Então, já tem esse desejo de novamente jogar sendo comandado pelo Ramon Dias. E um ponto também importante para trazer a vocês sobre Cuéllar é que é um nome amado mesmo, no Al-Shabaab, o clube que nesse momento o Cuéllar tem os seus direitos econômicos ligados. Ontem, uma página da Arábia, Shabab World, tem mais de 36 mil seguidores nas redes sociais, falou sobre a situação de Gustavo Cuéllar e da possibilidade de uma saída. Aí eu fui dar uma olhada nos comentários, traduzindo, é claro, porque eu não entendo árabe. E aí olha os comentários. O Ahmad falou assim: só aqui, o melhor jogador é a única coisa boa no meio-campo. É impossível e inaceitável que ele saia. Se acontecer o que acontecer, não perdoaremos ninguém se ele for embora. Então os árabes estão revoltados com a possibilidade de uma saída de Gustavo Cuéllar. Não foi apenas o Ahmad que falou sobre a saída dele. Outros também se manifestarem. A gente, é claro, vai fazer questão de mostrar a vocês. O certo é, torcedor vascaíno, hoje os torcedores do Al-Shabaab estão revoltados com a possibilidade de saída. Outro torcedor também se manifestou, que no caso foi o Abdullah Bomb. O Abdullah Bomb também, né, ao comentar esse post divulgando a possibilidade de uma saída do Cuéllar, diz assim, abre aspas: não temos outro eixo saudável. Espero que todas as ofertas sejam rejeitadas. Eixo saudável, acredito eu que venha a ser um volante, né? Ele diz que não temos um volante saudável, não temos um volante de qualidade, um volante que corre, um volante que marca. Ele dá a entender que o Cuéllar é esse único jogador do Al-Shabaab que entrega fisicamente, entrega defensivamente
essa situação de ser um bom jogador. Então, como vocês puderam observar, né, os torcedores do Al-Shabaab estão completamente revoltados com a possibilidade de uma saída. E a saída pode acontecer. A gente vai trazer mais algumas informações, mas se tratando de negociações não mudou em nada até o momento, apenas mais detalhes da contratação de Gustavo Coediar. Entre Vasco, o Atleta e o Al-Shabaab já está de fato tudo encaminhado. O Vasco aguarda apenas o aval da empresa norte-americana 777 Partners. O Vasco ofertou ao Al-Shabaab 7 milhões de reais. O clube árabe aceitou a proposta do Vasco da Gama pela venda dos direitos econômicos de Gustavo Coediar. Entre Vasco e Coediar também está tudo certo. E qual a informação que temos a trazer aqui a vocês nesse momento? O Vasco, além de pagar os 7 milhões ao Gustavo Coediar junto ao Al-Shabaab para ter o atleta, pagará um alto salário ao jogador. As informações é que ele aceitou reduzir o seu salário para vestir a camisa do Vasco, e de fato aceitou. Mas mesmo diante dessa redução, o salário de Gustavo Coediar aqui no Vasco da Gama ainda será um salário muito alto, caso, né, claro, a empresa norte-americana dê o aval. Fui buscar informações e o salário que hoje Gustavo Coediar recebe no Al-Shabaab é de exatamente R$1.450.000. Esse é o salário hoje, mais ou menos, com a cotação que temos. Como eu descobri essa informação? Eu fui dar uma pesquisada, fui dar uma olhada e descobri que no meio do ano passado, o período, né, que o Coediar saiu do Al-Hilal e vestiu a camisa do Al-Shabaab, foi contratado pelo Al-Shabaab. Ele queria uma renovação com o Al-Hilal de 4 anos de contrato, mas o Al-Hilal rejeitou essa renovação por achar muito longo o período de renovação contratual com o jogador. O Al-Shabaab entrou no negócio, ofereceu 3 anos de contrato e aumentando o salário do Coediar com relação ao que ele recebia no antigo clube, o Al-Hilal. O salário que o Coediar recebe hoje no Al-Shabaab é de 3 milhões e meio anuais, ou seja, trazendo para a nossa moeda, 3 milhões e meio anuais dá algo em torno de 17 milhões e meio de reais por ano. Esse é o valor que Gustavo Coediar recebe por ano lá no Al-Shabaab. Por mês, isso dá mais ou menos R$1.450.000. A informação dada pelo jornalista Lucas Pedrosa ontem foi exatamente o que eu imaginava, né, com relação aos valores. Informações de Lucas Pedrosa é que o Coediar aceita reduzir seu salário em $1 milhão anuais, ou seja, vai receber 2 milhões e meio de dólares por ano aqui no Vasco da Gama, algo em torno de R$450.000 mensais que ele deixaria de receber no Vasco. Então, se no Al-Shabaab, segundo o Lucas Pedrosa, vai ter uma diminuição de 450 mil, no Al-Shabaab ele recebia 1.450.000, aqui no Vasco o salário que ele acertou com o Cruz Maltino foi de R$1 milhão mensais. Vai ser um dos maiores, né, salários, uma das maiores folhas aí de fato do Vasco da Gama, tendo o Gustavo Coediar dentro do seu elenco. Vai ser um dos atletas que mais receberá jogando no Vasco, é exatamente por esse motivo que o Vasco aguarda o aval da empresa norte-americana por ser um alto valor salarial. Além dos 7 milhões que o Vasco pagará ao Al-Shabaab para ter Gustavo Coediar, o Vasco ainda gastará 12 milhões de reais por ano com esse jogador. Então, colocando tudo na ponta do lápis, em um ano, principalmente se o Vasco pagar os 7 milhões ao Al-Shabaab logo nesse ano de 2024, só em 2024 o Vasco poderá gastar com o Coediar 19 milhões de reais. É muita grana e é por isso que o Vasco hoje quer e tem que ter, né, melhor do que quer, tem que ter o aval da empresa norte-americana, e é exatamente isso que aguarda para prosseguir com as tratativas. Então, contrato de R$1 milhão por mês, um contrato até o final de 2026, com a possibilidade de renovação por metas a serem batidas, e 7 milhões de reais ao Al-Shabaab pela compra dos direitos econômicos. Estes são os detalhes da negociação entre Vasco da Gama e Al-Shabaab pela compra de Gustavo Coediar. Agora é aguardar lá a empresa norte-americana. Então, alô, Josh Wander, vamos correr, meu filho. Vamos aceitar aí a situação de Gustavo Coediar, porque seria um baita reforço. Ramon Dias quer muito Coediar. A informação que temos é que, nesse momento, a comissão técnica vê Gustavo Coediar como uma peça crucial para ter uma boa pré-temporada. Coediar é um ponto-chave para que o Vasco possa desempenhar. Ramon quer muito o volante colombiano e o Vasco vai até os últimos detalhes, vai até onde pode para conseguir a contratação desse nome. Já está tudo certo, apenas o aval que resta. Então, né, um Acorda Vascão cheio de informação exclusiva, cheio de informação importante. A gente conta muito com o seu apoio, conta muito com a sua ajuda. Se você curtiu o nosso vídeo, é claro, se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Vamos que vamos, se torne membro, siga-nos nas redes sociais. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.